De volta ao seu programa. Hoje a gente está querendo saber, através das redes sociais aqui, se você tem um professor marcante. Claro que você tem, né? Você que passou pela escola, com certeza teve um professor marcante. Você teve um professor marcante porque você não gostava muito da matéria e aí ele ficou marcante no sentido não tão bom assim. Mas tem gente que teve um professor marcante e aí começou a gostar da matéria. E pessoas que marcaram a nossa vida durante todo esse período escolar. Então, conta a sua história pra gente, por que esse professor foi especial e manda um abraço pra ele. facebook.com/seuprograma e tem também o nosso Twitter, o @seuprograma. Mas agora é hora de falar sobre tecnologia. A Samela Carvalho está aqui com a gente mais uma vez. Oi, Samela, tudo bem? Oi, Wagner, boa tarde. Boa tarde. E você, Samela, tem um professor que marcou sua vida? Eu tenho sim, minha professora da primeira série, lá em Rondonópolis. Um abraço pra tia Lil, faz tempo que eu não falo com ela. Rondonópolis? Mato Grosso. Talvez você vai encontrar com ela, não vai te conhecer, igual a professora da Bianca. Eu acho que ela conhece, conhece? Sim, conhece. Eu já encontrei com ela algumas vezes depois de maior, assim, ela deve lembrar, sim. Entendi. Samela, a gente vai falar hoje sobre os nativos digitais. Vamos explicar para o público o que é o nativo digital. Bom, é o seguinte, essa notícia saiu recentemente, a ONU, um dos órgãos da ONU, fez uma pesquisa com os nativos digitais em todo o mundo. A gente não tem uma definição científica, técnica do que é um nativo digital, mas o conceito que eles seguiram foi o seguinte: são pessoas que têm entre 15 e 24 anos e já têm acesso a computadores e à internet há pelo menos 5 anos. Então são pessoas que estão bem inseridas dentro do contexto digital. São pessoas que têm acesso... São pessoas que nasceram já... que tem entre 15 e 24 anos. É uma outra geração. Tá. Na semana passada a gente falou sobre as crianças que já usam os tablets. Então esses são os jovens que cresceram já com acesso a esse tipo de mídia, com acesso a esse tipo de tecnologia. Então de 15 a 24 anos que já tem acesso a pelo menos 5 anos. Eu já, por exemplo, não me enquadro nessa categoria, não sou uma nativa digital. Então acho que eu tenho pouca referência para estar aqui falando de tecnologia. Quem sabe o próximo colunista aqui pode ser um pouco mais novo que eu. 15 anos aqui falando sobre tecnologia, vai dar um banho. Com certeza vai saber muito mais que a gente. Olha, verdade. Mas e aí, quais são as implicações disso? É o seguinte, o Brasil é o quarto país com o maior número de jovens que se incluem nessa categoria. O Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. Então, quarto lugar está aí o Brasil. Só que o interessante dessa pesquisa é o seguinte, apesar do Brasil ser o quarto país, o Brasil não é o quarto país que em qualidade do acesso, em qualidade da tecnologia para esse jovem. A gente é o quarto país em acesso, sim, mas a nossa banda larga, por exemplo, ainda está em 55, não vou saber falar essa, 55º lugar aí no ranking dos países com acesso à banda larga. A nossa telefonia celular, os nossos planos de smartphone são 70 vezes mais caros que os planos na Coreia do Sul, por exemplo. Então o que acontece? Apesar do país, dos nossos jovens estarem incluídos nesse meio, os nossos jovens ainda não têm toda a possibilidade de acesso. Então, a gente vive uma realidade no Brasil que é um pouquinho diferente desses outros países. Tanto China, quanto Estados Unidos e quanto Índia dão a possibilidade de acesso para desenvolvimento desses jovens que são os nativos digitais e das próximas gerações que estão tendo acesso a essas novas tecnologias. Ainda não existem estudos específicos que podem dizer o impacto que esse tipo de acesso, que o acesso às mídias digitais tem causado nos jovens, mas a gente já pode perceber a diferença. Então, o Brasil está bem atrás. Apesar da gente ter os jovens, ter uma população que está interessada no assunto, o nosso país ainda não supre a necessidade que a nossa própria população acaba tendo. Interessante, né? Como o Brasil se desenvolveu num nível pessoal, mas não se desenvolveu tanto no nível tecnológico, né? Exatamente. Agora, você acha que no decorrer dos anos isso essas diferenças vão diminuir? O que eu vejo acontecendo no Brasil é o seguinte: quando as novas tecnologias estão surgindo e já estão sendo aplicadas em outros países, o Brasil está começando a pensar em aderir àquela tecnologia. Então a gente está sempre vários passos atrás. Depois de vários anos que um país como os Estados Unidos ou mesmo como a China, que investe muito em tecnologia, principalmente em educação, está acessando, está aplicando aquela tecnologia para a grande população, para a massa, o Brasil, 5, 10 anos depois, vai começar a ter acesso àquele tipo de tecnologia. Isso acaba atrasando bastante o avanço que o nosso país tem, né? Com certeza. Valeu, Samela. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Viu? Até a semana que vem.
E olha, aqui no seu programa você continua ligado porque a gente está falando sobre educação, a gente está parabenizando os professores, porque hoje é dia deles e muito obrigado a todos os professores que enriqueceram e enriquecem tanto a nossa vida. Nos últimos anos, tornou-se comum a noção que cada vez menos jovens querem ser professores. Sabia disso? Olha, um estudo encomendado pela Fundação Vitor Civita, a Fundação Carlos Chagas, traz dados concretos e preocupantes. Apenas 2% dos estudantes do ensino médio têm como primeira opção no vestibular graduações que são diretamente relacionadas à atuação em sala de aula, como a Faculdade de Pedagogia, que forma os novos professores, ou qualquer tipo de licenciatura, né? Ou seja, Faculdade de Letras, de Educação Física, Matemática e outras. Apenas 2% dos alunos que entram no ensino médio. Aí a gente vai conversar com duas meninas aqui no seu programa hoje que decidiram por essa carreira. Eu vou receber primeiro a Irlene Soares. Seja bem-vinda, Irlene. Obrigado pela sua presença. A Irlene teve essa decisão já há um pouquinho mais de tempo. Seja bem-vinda. Fica à vontade. 30 anos de profissão, né, Irlene? E eu vou receber aqui também a Jéssica Mello. Seja bem-vinda, Jéssica. A Jéssica tem 1 ano de sala de aula. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Por favor, sentem. Vou começar perguntando sobre a decisão de vocês em serem professoras, porque eu acabei de ler essa estatística, 2% das pessoas que estão no ensino médio, dos jovens do ensino médio, têm essa vontade de irem para a sala de aula. Como é que foi a tua decisão? Bom, a minha decisão partiu realmente de uma inspiração como uma professora, como você falou aqui. A minha professora do primeiro ano, ela me inspirou. Que professora maravilhosa. Logo no primeiro ano? Logo no primeiro ano eu já tive vontade de ser professora. E depois o tempo passou, aí de 5ª a 8ª série antiga, eu tive uma professora de português. Eu não gostava de português. E passei a amar português por causa dessa professora. E aí a vontade, né, ficou maior ainda. O tempo passou, meu pai tirou isso da minha cabeça, que daquele tempo, hein? Ser professor, vai ganhar o quê? O que você pretende na sua vida? Então, vai fazer contabilidade, porque ele tinha muito contato com contadores, ganhava muito dinheiro. Aí fui fazer técnico de contabilidade. Mas quando eu cheguei lá no NASP, aí antigo, voltou a paixão de novo. Porque não aí é você isso viu que não era contabilidade. Não era contabilidade, eu tinha que ser professora. Eu acho que essa carreira de estar na sala de aula, ser uma professora, ser um professor, é uma carreira de que a pessoa realmente, ela nasce para isso. É uma carreira vocacionada. Eu acho que é um sacerdócio. É um sacerdócio. Assim como o pastor, ele é chamado por Deus, eu também creio muito que o professor é um chamado de Deus, um sacerdócio. Você está concordando, Jéssica? Como foi esse teu chamado? Então, eu acredito que não é a gente que escolhe, é a educação que escolhe a gente, porque é algo magnífico, é algo lindo, né? Que você vê o aluno aprender, você vê ele se desenvolver, é algo assim que não tem explicação. Já no meu caso, o meu sonho era fazer engenharia química. É mesmo? Engenharia química. Procurei fazer faculdade de engenharia química, me aprofundar nesse estudo, porque eu sempre gostei de química na escola, né? Gostava da professora de química? Gostava da professora de química. Só que o tempo foi passando, né? E eu vi que minha sogra é professora, vários colegas são professores. Aí você então eu ia vendo você foi vendo a profissão. Aí eu falei, vou fazer pedagogia, vamos ver como que é, né? Aí fui conhecer e hoje nem me imagino mais engenharia química. Isso pra mim Não se imagina fazendo outra coisa. De jeito nenhum. Pra mim é sala de aula. Agora, gente, não é só alegria, né? É muito lindo, vendo vocês falando. Realmente eu acho que é um sacerdócio. A pessoa tem que ter a vocação para ser professor. Mas, gente, é uma trabalheira, né? É coisa para corrigir, é lançar nota, é aluno que não está interessado em aprender. É ou não é? Não tem as suas dificuldades? Irlene, 30 anos de profissão, diz aí. Olha, eu não posso dizer isso porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Você, por exemplo, você é apaixonado pelo que você faz. Com certeza você quer apresentar o melhor para os seus telespectadores, com certeza. E eu quero fazer o melhor para os meus alunos. Então, tudo que a gente faz com paixão. E a gente faz porque ama, entende? Então, o aluno percebe isso também. E é por isso que a gente inspira alguns alunos a serem professores. Quando você falou da porcentagem mínima, né?
de pessoas que querem ser professores, eu acho que é porque faltou muito professor na vida deles que eram realmente vocacionados e apaixonados por isso. Concordo. Porque a criança, principalmente, e o adolescente, eles têm uma sensibilidade muito grande. Não adianta você falar. Eles veem através do que você faz, das suas atitudes. Então, ele percebe que você realmente gosta daquilo. Ele percebe quando o professor está lá com paixão ou isso quando está faz- lá só cumprindo Exatamente, é o um horário. diferencial, né, na vida do aluno. Por isso que, às vezes, a gente passa por essas experiências de professores que a gente gosta, ou professor que a gente, às vezes, até esquece o nome, já nem lembra mais. Ah, quem que era seu professor de matemática de tal ano? Você, nem lembra. Porque aquele professor não te marcou. Não foi marcante. Ele não fazia um diferencial. Realmente, nem sempre é fácil. Mas todas as partes que são boas fazem todas as outras que não foram fáceis valer a pena. Muito Faz legal. toda a diferença. Essa nossa conversa continua e continua muito aqui no seu programa. Então, continue conversando com a gente. Qual foi o professor que marcou a sua vida? Conta pra gente. facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Intervalinho super rápido e a gente volta conversando sobre as alegrias e os desafios dessa carreira, ser professor. Não sai daí, a gente volta já.